Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e parece que com o aproximar do 25 de Abril, o jornalista Bernardo Ferrão, de forma muito irónica, decidiu discutir um dos temas que está na lista do politicamente correto, lista essa que são os temas que não se podem discutir. É muito curioso nós fomentarmos a liberdade de expressão e depois existir uma lista de temas que não se podem discutir, segundo uma pseudo-elite com um ar angelical sentada na televisão a comentar política. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano Fachos. Obviamente que o nome é uma provocação tendo em conta os nomes que nos são chamados, a nós, a todas as pessoas, pelo menos à direita do PS. Portanto, se quiserem apoiar o canal, adiram esse plano, é 2,99 por mês, têm acesso a emojis exclusivos, prioridade nos comentários e outro tipo de coisas que eu ainda vou adicionar. Mas bom, vamos então ouvir a intervenção do jornalista Bernardo Ferrão associada à ideia do politicamente correto. Não que ele se dirija a este assunto como politicamente correto, mas deixa muito claro que existem alguns temas que não se podem discutir de forma plena porque magoam os sentimentos de algumas pessoas. Vamos então ouvir, que eu acho que é importante falar sobre este tema até com a aproximação do 25 de Abril. Vamos ouvir. Sempre que tu falas de imigração, parece que estás aqui a tratar de um assunto que não podes falar. Parece que há aqui uma mordaça à volta do tema da imigração, porque então estás a ser xenófobo ou estás a ser outra coisa qualquer. Eu acho que este silêncio à volta do tema da imigração e esta discussão tão controlada faz com que depois o tema da imigração nunca seja bem tratado. Mas, Bernardo, se calhar precisamos de mais detalhes do que é. Portas abertas, mas tratar com dignidade. Eu acho que é muito importante, até porque uma senhora ia fazer uma intervenção sobre precisarmos de mais detalhes, eventualmente sobre o que é imigração. Eu acho que é curioso, vindo de um meio de comunicação tradicional, que ainda por cima costuma juntar a palavra imigração com a palavra refugiados numa só. E, portanto, imigração e refugiados são duas coisas distintas. Uns fogem à guerra e os outros procuram uma vida melhor, ainda que ambos, em teoria, procurem uma vida melhor, mas obviamente que os refugiados devem ter prioridade em cima dos imigrantes. Eu acho que isso é demasiado óbvio. Agora, o que eu acho que também é importante aqui, quando ele fala de termos as portas abertas, mas tratar com dignidade, são duas coisas que não são conjugáveis. Nós temos neste momento, segundo o acordo da CPLP, estamos abertos a um universo de mais de 300 milhões de pessoas. Nós abertos a um universo de mais de 300 milhões de pessoas, se por acaso 10 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas desse universo decidirem vir para Portugal, eu gostava de saber como é que vamos tratar essas pessoas com dignidade. Mais, a pergunta que eu gostava de colocar é: porquê é que um imigrante é um coitadinho, mas um sem-abrigo português faz parte da rotina? É curioso pensarmos no assunto desta maneira. Portanto, um sem-abrigo português é o que é, faz parte, aguentem-se. Um imigrante, coitadinho, vamos recebê-los, precisam de dignidade. Os portugueses também precisam de dignidade, porque ao contrário do que é transmitido, também existe a ideia de que existem sem-abrigos portugueses que são pessoas que precisam de ajuda, não são ajudadas, mas veem imigrantes a chegar a receber RSI, a terem apoio do Estado, benefícios fiscais, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que é curiosa esta ideia e que merece ser debatida. Porque é que um sem-abrigo português é menos pessoa do que um imigrante indostânico? Vamos ouvir o resto. Eu acho que é isso que é uma obrigação de um Estado. Um Estado, como o Estado português, tem de receber imigrantes, mas tem de os tratar com dignidade. Essa, para mim, é a questão fundamental. E a dignidade neste momento, um contrato de trabalho essa com pagamento dignidade igual. não está a ser assegurada, em muitos casos, pelo Estado português. Sabendo nós da importância da imigração para um país como Portugal, que tem um problema demográfico, que tem um problema económico, precisa de gente para trabalhar. Portanto, estes imigrantes são bem-vindos. Agora, nós não podemos estar a dizer venham para Portugal e depois não os tratamos com dignidade. E isso, para mim, é a pior chaga que pode existir. Eu acho que o Bernardo Ferrão faz aqui alguns pontos e, apesar de nós termos uma opinião semelhante, é por razões diferentes. Eu também acredito que as pessoas que nós recebermos têm que ser recebidas com dignidade. Isso é demasiado óbvio. Só pessoas completamente alucinadas é que acham que faz sentido receber não sei quantas mil pessoas, 600 mil, 300 mil, 400 mil, não termos como as apoiar e deixamos-las a dormir por baixo da estação de Santa Apolónia, por exemplo. Portanto, se acham que isso é uma forma de solidariedade, eu pessoalmente acho que vocês são umas bestas se defendem isso. Mas pronto, é o que me parece a mim. Essa é a primeira parte. As pessoas que vierem
Sim, devem ser bem recebidas. A segunda parte tem que haver cotas na imigração. Nós estamos abertos a um universo demasiado grande de pessoas, que inclusive já fomos notificados pela União Europeia por causa dos problemas que essa abertura a esses 300 milhões de pessoas podem dar associadas ao espaço Schengen, e portanto nós já fomos notificados pela União Europeia e eu não creio que seja uma questão de xenofobia, acho que é só uma questão de bom senso, porque infelizmente neste momento à direita não temos que defender ideias, temos que defender bom senso, porque neste momento a esquerda está toda a precisar de terapia mental ou alguma coisa do género, uma coisa completamente assustadora. E perdoem-me falar assim, eu não gosto destas dicotomias de bom e de mau, não é nada disso, conheço imensas pessoas de esquerda boas, sãs, mas a agenda que é defendida pela esquerda é uma coisa que roça o satânico, se quiserem, é uma coisa completamente assustadora. Gostava também de vos falar da ideia do problema demográfico, porque ele existe. Eu vou-vos juntar aqui alguns dados para vocês e depois podem confirmar, se for o caso. Eu não creio que tenha relevância que chegue para receber um fact-check do polígrafo, mas podem fazer o fact-check vocês mesmos. Nós em Portugal tivemos um recorde de nascimentos o ano passado, que rondava os 84 mil nascimentos. Desde a extinção do CEF até ao início da AIMA, nós pretendíamos, era o que se dizia nas notícias, regularizar a situação de 600 mil imigrantes. Nos últimos 10 anos saíram de Portugal 1 milhão de pessoas. Além de que somos uma população envelhecida e, portanto, muitos dos nossos idosos infelizmente vão falecendo. Segundo estes dados, existe alguma complicação no entendimento de que a população portuguesa matematicamente, aritmeticamente está a ser substituída? Eu não estou a falar da teoria da teoria do teórico, passa a redundância, mas da teoria do teórico francês. Não é disso que eu estou a falar. Mas matematicamente, se nascem 84 mil pessoas, se em média nos últimos 10 anos saíram 100 mil portugueses por ano de Portugal, olhando para aquilo que são estes últimos 10 anos. Se a nossa população está envelhecida e está a falecer, se há uma entrada tão descontrolada de imigrantes, é aritmético que nós estamos a ser substituídos. É tão simples como isto. Eu não creio que a matemática minta, eu não creio que a matemática seja ideológica. Portanto, não me parece a mim que a matemática agora tenha tomado a direita. Não é nada disso. Isto é lógico, é puramente simples. Além de toda a descaracterização cultural e estética que isso traz, porque é verdade, até porque se nós permitirmos, e não falo só dos imigrantes indostânicos, se nós permitirmos um descontrolo, por exemplo, de lojas como Zaras, etc., em zonas históricas de Lisboa, é lógico que as lojas mais antigas, que também são parte da definição daquilo que é a nossa identidade, vão fechar. Porque essas lojas não conseguem fazer concorrência a Zaras, por exemplo. Eu não estou a dizer que as Zaras não são bem-vindas, não é nada disso. Mas há certo tipo de coisas, não só lojas, não só monumentos, não só símbolos, que têm que ser preservados de forma a termos esta coesão cultural que nos permite existir uns com os outros e permite-nos ter uma noção do que é o nós perante a lei. Mas Scruton explica isso de uma forma brilhante, muito melhor do que eu, diga-se de passagem, no Ideias contra Correntes. Já agora leio o livro, eu acho que é interessantíssimo. E agora, para introduzir uma última questão e para terminar o vídeo, eu acho muita piada que os liberais e a malta de esquerda se tenham unido para falar daquela ideia de que é sempre boa ideia a liberdade de escolha. No entanto, a liberdade de escolha só é boa quando o leque de escolha tem ideias progressistas. Eu acho giríssimo isso. Ora, o estatuto, como vocês sabem, de dona de casa foi sugerido por uma organização que eu nem sequer conhecia. Pessoalmente, digo-vos já que não conhecia. Esse estatuto foi sugerido e veio a casa abaixo. Porque, efetivamente, isto é um retrocesso e tudo mais. Reparem que, e isto sou eu a usar argumentos liberais que eu acho que são completamente imbecis, mas vejam como a falácia liberal é tão imbecil que perde nos próprios argumentos. A falácia liberal, exatamente como a esquerda, eles juntam-se aqui neste campo, dizem que a liberdade de escolha é sempre boa e devemos ampliar ao máximo o leque de liberdade de escolha. Se nós fizermos isso, o que é a liberdade de escolha, ou o que é o ampliar da liberdade de escolha, se não essa questão da introdução do estatuto de mulher como dona de casa? Porque existem mulheres que querem ser donas de casa, que querem estar mais próximas dos filhos, que preferem
ter nelas mesmas a forma de educar os filhos, em vez de entregarem a educação dos filhos a um Estado socialista de pessoas corruptas, por exemplo, que educam crianças de forma a perpetuarem-se no poder. São teorias de Lenin que eu acho que também são interessantes de ir consultar. Aliás, Paulo Freire também ilustra isto de uma forma brilhante, associada à teoria marxista. Mas enfim, o que é importante aqui? Se são tão defensores da liberdade de escolha, por que não introduzir o estatuto de dona de casa? Por que não? Então, e as mulheres que queiram fazer uma escolha mais conservadora já não merecem essa liberdade de escolha? Eu não sou favorável a que se prendam mulheres em casa para cuidar dos filhos, de longe. Não é mesmo isso que eu defendo de todo. No entanto, as mulheres que querem dar uma educação mais próxima aos filhos, que querem desempenhar o papel de dona de casa, que é um papel importantíssimo para uma sociedade funcional, devem ter a possibilidade de escolher e neste momento não têm. Não só pela questão dessa falta de estatuto, não só pelas rendas altas, mas porque um salário não sustenta uma criança e uma família, no geral. Em Lisboa, por exemplo, e falo da realidade que eu conheço. Eu acho que é importante lembrar-nos disto porque a crise demográfica vai ter que ser tratada, porque se não for, a substituição é iminente. Mais uma vez digo, não falo da teoria do francês, falo da aritmética. E, portanto, se não começarem a nascer mais portugueses, a sair menos portugueses do país e a morrerem menos portugueses, eu posso-vos garantir que daqui a uns anos somos substituídos aritmeticamente, basta fazerem as contas, não é preciso ir mais longe. E, portanto, sim, eu acho que incentivar a minha geração e as próximas a terem filhos, a cuidarem da família, a preservarem a família, a valorizarem a família, eu acho que é uma boa forma de incentivar a natalidade e pode ser uma forma de combate a esta crise demográfica. Se eu acho que alguém deve ser obrigado a ficar em casa, não. De todo. Acho que esse tempo já passou, não é coisa da qual eu tenha saudades, mas eu pessoalmente, da minha parte, tenho muito mais confiança na minha mulher para lhe entregar a educação dos meus filhos e repartirmos a educação dos meus filhos do que entregar a educação dos meus filhos a um Estado corrupto de pessoas que fazem o ensino de acordo com a ideia de se manterem no poder de forma infinita. Portanto, eu prefiro muito mais educar os meus próprios filhos do que entregar essa educação a um Estado corrupto de pessoas que se querem perpetuar no poder e que fazem a educação consoante lhes dá jeito. Ensinam a história consoante lhes dá jeito, introduzem a cidadania consoante lhes dá jeito e, portanto, isto é o que me parece a mim. Portanto, para as senhoras que me estejam a ouvir, obviamente, liberdade, fazerem a escolha que entenderem, mas a introdução deste estatuto não é uma forma de opressão, é mais uma escolha nesse tal leque de escolhas. Porque é que os liberais e a malta de esquerda não gostam? Porque as escolhas precisam de ser progressistas para caberem nessa liberdade de escolha que eles tanto gostam de apregoar. Mas enfim, meus caros, era isto que eu queria partilhar. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.